O mundo de Tekken é mais do que apenas uma série de jogos de luta. É uma complexa teia de dinâmicas familiares, lutas pelo poder e a busca incessante pela autodescoberta. À medida que nos aprofundamos no legado brutal da família Mishima, nos vemos envolvidos em um espelho sombrio de traumas geracionais, onde as linhas entre o certo e o errado são constantemente obscurecidas. Imagine-se à beira de um precipício, olhando para o abismo do passado da sua família. O peso das ações, dos erros e dos triunfos deles convergem para moldar a pessoa que você é hoje. Essa é a realidade que os personagens de Tekken enfrentam, cada um com suas próprias lutas e demônios. Heihachi, o patriarca da família Mishima, é um homem consumido por sua própria ambição e desejo de controle. Seu filho, Kazuya, é um produto desse ambiente tóxico, movido por uma necessidade ardente de vingança contra o pai que o jogou de um penhasco. As origens do Tekken estão enraizadas no boom dos fliperamas da década de 1990, onde rapidamente ganhou destaque como pioneiro dos jogos de luta em 3D. Mas o que diferencia o Tekken de seus contemporâneos é sua narrativa rica, repleta de personagens que ressoam profundamente em nós. Do estoico e misterioso Yoshimitsu à feroz e determinada Nina, cada personagem tem sua própria história para contar, suas próprias batalhas para lutar. O impacto do jogo no mundo dos esportes e na comunidade de jogos de luta FGC não pode ser subestimado, com sua influência ainda sentida hoje na forma de torneios de alto risco e jogos competitivos. À medida que exploramos o mundo de Tekken, começamos a descobrir curiosidades ocultas e segredos de desenvolvimento que lançam uma nova luz sobre a criação do jogo. Você sabia que o conceito original de Tekken era criar um clone de Virtua Fighter? É difícil imaginar a série de outra forma que não seja a atual, mas essa visão sobre seu desenvolvimento serve como um lembrete de que mesmo os jogos mais icônicos têm origens humildes. O ciclo de ódio versus autoliberação é um tema que ressoa profundamente ao longo da série. É um lembrete de que nossas ações têm consequências e que as escolhas que fazemos podem perpetuar um ciclo de violência ou nos libertar dele. À medida que navegamos pelas complexidades da rivalidade da família Mishima, somos forçados a confrontar nossas próprias relações com a família, o poder e o controle. É um paralelo filosófico que nos desafia a pensar criticamente sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. No final das contas, Tekken não é apenas um jogo de luta. É um reflexo de nossas próprias lutas, nossos próprios desejos e nossos próprios medos. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa busca pela autodescoberta e que a jornada para nos libertarmos dos ciclos de violência e trauma é algo que devemos empreender juntos. Então, respire fundo e embarque nessa jornada pelo mundo de Tekken, onde as linhas entre realidade e ficção são difusas e a única constante é a busca por poder e controle. Você já se sentiu preso em um ciclo de violência, sem uma saída clara?
Essa é a realidade que os personagens de Tekken enfrentam, cada um com suas próprias lutas e demônios. À medida que nos aprofundamos no legado brutal da família Mishima, nos vemos envolvidos em um espelho sombrio de trauma geracional, onde as linhas entre o certo e o errado são constantemente obscurecidas. A história de Tekken começa na década de 1990, durante o auge do boom dos fliperamas. Era uma época de inovação e experimentação, e os criadores do jogo estavam determinados a ultrapassar os limites do que era possível. O resultado foi um jogo de luta em 3D que viria a moldar o gênero com sua mistura única de ação e estratégia. Mas Tekken é mais do que apenas um jogo. É um reflexo de nossas próprias lutas, nossos próprios desejos e nossos próprios medos. À medida que exploramos o mundo de Tekken, somos apresentados a um elenco de personagens que são familiares e, ao mesmo tempo, totalmente únicos. Há Heihachi, o patriarca da família Mishima, que é consumido por sua própria ambição e desejo de controle. Depois, há Kazuya, seu filho, que é movido por uma necessidade ardente de vingança contra o pai que o jogou de um penhasco. E não podemos esquecer o enigmático Yoshimitsu, que é um produto de seu próprio passado sombrio, com uma propensão para a justiça e um coração de ouro. Mas o que diferencia Tekken de outros jogos de luta é sua narrativa rica, repleta de personagens que ressoam profundamente em nós. A história do jogo é uma teia complexa de dinâmicas familiares, lutas pelo poder e a busca incessante pela autodescoberta. É um lembrete de que nossas ações têm consequências e que as escolhas que fazemos podem perpetuar um ciclo de violência ou nos libertar dele. À medida que navegamos pelas complexidades da rivalidade da família Mishima, somos forçados a confrontar nossas próprias relações com a família, o poder e o controle. O impacto de Tekken no mundo dos esportes e da FGC não pode ser subestimado. A influência do jogo ainda pode ser sentida hoje, na forma de torneios de alto risco e jogos competitivos. Mas o legado de Tekken se estende muito além do mundo dos jogos. É um lembrete de que nossas lutas, nossos triunfos e nossos fracassos fazem parte de uma narrativa maior, moldada por nossas próprias escolhas e ações. Então, o que podemos aprender com o mundo de Tekken? Talvez seja a importância da autorreflexão, de dar um passo atrás e examinar nossas próprias motivações e desejos. Talvez seja a necessidade de nos libertarmos dos ciclos de violência e trauma que nos assombram e de traçar nosso próprio caminho na vida. Seja qual for a lição, uma coisa é clara: Tekken é um jogo que continuará a nos cativar e inspirar muito depois dos créditos finais. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo de Tekken, ficamos com uma sensação de admiração e maravilha pela complexidade e profundidade da narrativa do jogo. É um lembrete de que os jogos podem ser mais do que apenas uma forma de entretenimento. Podem ser uma ferramenta poderosa para a autodescoberta, um espelho que reflete nossas próprias lutas e triunfos de volta para nós. Portanto, reserve um momento para refletir sobre sua própria jornada e as escolhas que o levaram aonde você está hoje.
Você pode descobrir que o mundo de Tekken tem algo a lhe ensinar sobre você mesmo e sobre a condição humana. Imagine-se no meio de um turbilhão, com os ventos do destino soprando ao seu redor. O chão sob seus pés é traiçoeiro e o caminho à frente está envolto em incertezas. Este é o mundo de Tekken, onde o legado brutal da família Mishima serve como um espelho sombrio do trauma geracional, e a busca por poder e controle é um tema constante. À medida que navegamos por essa complexa teia de dinâmicas familiares e lutas pelo poder, somos apresentados a um elenco de personagens que são fascinantes e imperfeitos. Há Heihachi, o patriarca da família Mishima, consumido por sua própria ambição e desejo de controle. Depois, há Kazuya, seu filho, movido por uma necessidade ardente de vingança contra o pai que o jogou de um penhasco. E não podemos esquecer o enigmático Yoshimitsu, que é um produto de seu próprio passado sombrio, com uma propensão para a justiça e um coração de ouro. As origens do Tekken estão enraizadas no boom dos fliperamas da década de 1990, onde rapidamente ganhou destaque como pioneiro dos jogos de luta em 3D. Mas o que diferencia o Tekken de seus contemporâneos é sua narrativa rica, repleta de personagens que ressoam profundamente em nós. Do estoico e misterioso King à feroz e determinada Nina, cada personagem tem sua própria história para contar, suas próprias batalhas para lutar. O impacto do jogo no mundo dos esportes e da FGC não pode ser subestimado, com sua influência ainda sentida hoje na forma de torneios de alto risco e jogos competitivos. À medida que nos aprofundamos no mundo de Tekken, começamos a descobrir curiosidades ocultas e segredos de desenvolvimento que lançam uma nova luz sobre a criação do jogo. Você sabia que o conceito original de Tekken era criar um clone de Virtua Fighter? É difícil imaginar a série de outra forma que não seja a atual. Mas essa visão sobre seu desenvolvimento serve como um lembrete de que mesmo os jogos mais icônicos têm origens humildes. O ciclo de ódio versus autoliberação é um tema que ressoa profundamente ao longo da série. É um lembrete de que nossas ações têm consequências e que as escolhas que fazemos podem perpetuar um ciclo de violência ou nos libertar dele. À medida que navegamos pelas complexidades da rivalidade da família Mishima, somos forçados a confrontar nossas próprias relações com a família, o poder e o controle. É um paralelo filosófico que nos desafia a pensar criticamente sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. No final, Tekken é um jogo que continuará a nos cativar e inspirar, muito depois dos créditos finais. É um lembrete de que os jogos podem ser mais do que apenas uma forma de entretenimento. Podem ser uma ferramenta poderosa para a autodescoberta, um espelho que reflete nossas próprias lutas e triunfos de volta para nós. Portanto, reserve um momento para refletir sobre sua própria jornada e as escolhas que o levaram aonde você está hoje. Você pode descobrir que o mundo de Tekken tem algo a lhe ensinar sobre você mesmo e sobre a condição humana. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo de Tekken, ficamos com uma sensação de admiração e maravilha
pela complexidade e profundidade da narrativa do jogo. Isso nos lembra que a busca por poder e controle é um tema constante em nossas próprias vidas e que as escolhas que fazemos podem perpetuar um ciclo de violência ou nos libertar dele. O mundo de Tekken pode ser fictício, mas suas lições são muito reais e seu impacto será sentido por gerações futuras.